Bem, então vamos começar, vamos abrir este painel. Eu, antes de tudo, quero agradecer à Associação Fórum Turismo por me terem endereçado este convite no papel de moderadora desta mesa, com o título literário, As Histórias que os Territórios Contam. Peço, por favor, que desliguem os microfones, porque é aqui a posição e os microfones do público, para não termos muito barulho de fundo. Obrigada. Eu sou a Rita Marrone, eu tive a possibilidade de trabalhar nos últimos anos na produção e curadoria de vários eventos justamente relacionados com literatura e turismo, como o Festival Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, que é de momento o maior festival literário do país, e o Festival Lisboa 5L, não é? O Festival Internacional de Língua e Literatura Portuguesa, que é o primeiro festival da Câmara Municipal de Lisboa, da nossa capital, portanto, iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, tive também a possibilidade de comprovar a importância da discussão acerca do tema do turismo literário em Portugal, que tem tido um desenvolvimento significativo na última década. Para falarmos sobre este tema, temos aqui hoje 3 pessoas que são especialistas da área. Temos aqui a Paula Teixeira, que é coordenadora da Divisão de Promoção e Comunicação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa. Boa tarde, Paula. Olá. Olá, Paula. A Paula é editora executiva da Agenda Cultural de Lisboa e coordenadora do Programa Itinerários de Lisboa, da Câmara Municipal. Temos também o Daniel Pinto, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo da EOS, que é também um dos parceiros fundamental do Festival Fólio, com quem também tive já o prazer de trabalhar no ano passado. A Escola de Hotelaria e Turismo é situada em Caldas da Rainha e Óbidos, e neste momento também desenvolve, a partir deste ano, uma oferta formativa justamente dedicada ao turismo literário, não? Um curso de pós-graduação em turismo literário. E depois temos também o Fabrício Buscaglia, que é, como eu, italiano expatriado por causa da literatura, não é, Fabrício? Os dois viemos para Portugal por causa de Fernando Pessoa, por causa da literatura. E o Fabrício, para além de ser um brilhante investigador universitário, também poeta, e realiza roteiros turísticos e literários e colabora com várias empresas turísticas focadas justamente no tema da literatura, com Turismo de Portugal e com Óbidos Vila Literária. E, portanto, tenho certeza que estas 3 pessoas irão enriquecer muito esta conversa à volta de um tema que é de veras importante, não é, para quem trabalha com turismo, pois temos visto uma explosão de iniciativas dedicadas ao turismo e literatura. É uma explosão que também responde a uma exigência cada vez maior, a um pedido cada vez crescente de um turismo de tipo diferente, não é? Vou só trazer aqui, para introduzir este tema, um exemplo, que é o exemplo, acho, mais importante em Portugal, e que torna Portugal um único também na Europa, que é Óbidos Vida Literária, não é? Óbidos tem desenvolvido à volta do turismo e da literatura justamente a sua estratégia turística. Foi em 2013 que houve a conversão da Igreja de Santiago, uma antiga igreja abandonada em livraria, e essa conversão inseria-se num projeto de requalificação de antigos espaços abandonados, o projeto de requalificação da Câmara Municipal de Óbidos, vários espaços abandonados do centro históricos que precisavam de requalificação. Essa requalificação foi pensada justamente à volta da literatura. A esse desafio de recuperar esses espaços respondeu a Ler Devagar, não é? Que, para além de ser uma importante livraria de Lisboa, é também um centro cultural, um fulcro propulsor de cultura em Portugal, não é? Com a abertura de espaços, nomeadamente 11 espaços, todos relacionados com livros, portanto, livrarias, bibliotecas, portanto, imaginem, dentro da Vila de Óbidos, 11 espaços dedicados à literatura e aos livros, e foi uma aposta, foi um grande desafio, mas foi assim que em 2015 Óbidos ganhou a classificação de cidade criativa da literatura da Unesco, não é?
e ganhou assim também 2 festivais literários, o Folgo e o Latitudes, que é um festival de literatura de viagem que acontece geralmente em abril. 2 residências literárias e vários projetos internacionais, por exemplo, o projeto Stella, que une várias figuras profissionais da Europa, portanto, internacionais, tradutores, escritores, e, portanto, Óbidos vem a ganhar cada vez mais um fôlego internacional, justamente através do pilar da literatura, não é? Hoje em dia não há turista que passe por Portugal e passe por Óbidos sem também passar pela Livraria de Santiago, não é? Pela antiga igreja, pela Livraria do Mercado, que é uma livraria que convive neste momento justamente com o mercado de vários tipos de produtos, ou pela Livraria da Adega, e também foram abrindo vários espaços, como por exemplo o Literary Man Óbidos Hotel, não é? E, portanto, vários espaços, todos de bibliotecas e centros culturais, todos dedicados à literatura. E falei em Óbidos como o exemplo de turismo literário bem-sucedido, não é? Para mostrar justamente a ligação fecunda entre diálogo entre turismo e literatura, tomando, portanto, a cultura também como recurso econômico e turístico, e também aproveitando a ligação entre a beleza do território e a beleza da sua vida cultural. Óbidos é um exemplo, mas na verdade vamos falar de mais iniciativas desse tipo. Há vários hotéis literários, festivais, roteiros literários, né? Café literários e livrarias históricas também, que fazem parte das rotas turísticas de Portugal hoje em dia, não é? Como é, por exemplo, a Livraria Lelermão do Porto, que é uma etapa fundamental para qualquer turista que passe por Portugal, a própria Livraria Ler Devagar ou a Bertrand do Chiado, não é? Estes são todos exemplos de um tipo de turismo diferente, um tipo de turismo de que vamos falar agora. Eu agora não vou tirar mais tempo aos nossos oradores e vou passar a palavra. Queria começar pela Paula Teixeira. Pode ser, Paula? Sim, pode. Então, passar de Óbidos para Lisboa, não é? Lisboa é também uma cidade impregnada de literatura e não só Fernando Pessoa, não é? O exemplo mais óbvio, não? Que surge em cada esquina, em cada canto da nossa cidade, mas é também a Lisboa de Eça de Queiroz, de Paços de Arcos, de Sofia de Mello Anderson, não é? Amada Negreiros, e são essas algumas das figuras às quais os roteiros literários têm dedicado algumas das rotas turísticas, não é? Ou, por exemplo, não é? Falamos também de José Saramago, Sim. celebramos há pouco o centenário do nascimento, não é? Também com a iniciativa de 2 novos roteiros à volta do Memorial do Convento e de Levantado do Chão, certo, Paula? Certo. E vai haver um terceiro, em breve, também ligado ao José Saramago, mas é um roteiro que começa em Lisboa, mas que vai promover, sobretudo, ou visa promover, sobretudo, as regiões do Val do Coa. Portanto, houve uma associação de municípios que lançou o projeto e que ganham fundos europeus e vai de facto iniciar essa rota. Os roteiros literários em Lisboa são, sobretudo, difíceis de fazer por causa da escolha. Há muitos autores, podemos até dizer que grande parte dos autores nacionais escreve ou sobre Lisboa, ou dedica alguns livros e algumas obras à cidade, pronto, em algumas contextualiza de facto os locais e é possível fazer percursos em torno dessas obras. Noutros casos, falam de uma Lisboa imaginária que pode ser mais ou menos localizada, mas que não existe na realidade. Lembro, por exemplo, do Mário de Carvalho, que tem vários livros que nós associamos a determinadas zonas, mas essas zonas são de alguma forma ficcionadas na sua toponímia. A principal dificuldade que nós temos encontrado em fazer ou desenvolver estes roteiros não é pela escolha, primeiro,
mas é também, sobretudo, pela dificuldade de abordagem. Nós não temos, provavelmente é uma questão de formação. Nós temos guias que desenvolvem estes roteiros, mas que são pessoas com mais ligação à sociologia, à história. Não temos ninguém especificamente ligado à literatura, e daí que por vezes seja muito difícil para nós desenvolver um verdadeiro roteiro literário. O que acontece é que muitas destas propostas, destes passeios, ficam muito ancorados na biografia do autor, eventualmente ligando a algumas passagens de obras importantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do Essa de Queiroz, que fizemos, que me lembro, 2 roteiros em que é fácil, no fundo, identificar os locais e contar, no fundo, a história através da história do livro, mas tivemos alguma dificuldade sempre nesta ligação da literatura ao território. Não havendo falta de informação e não havendo falta de conteúdo, há, no fundo, uma dificuldade de leitura do território a partir da obra. Com os itinerários do Saramago, que neste momento é a experiência mais próxima que tenho neste tipo de trabalho, a intenção inicial era mesmo a promoção dos territórios através de uma obra literária, ou de 2, neste caso o Memorial do Convento, que une 3 municípios, une o território de 3 municípios, Lisboa, Loures e Mafra, e no caso do Levantado do Chão, que se desenvolve sobretudo nos concelhos, no concelho de Évora e de Montemor. O que é que se tem desta experiência? O que é que são dois roteiros muito diferentes, porque se a Rota do Memorial do Convento é um roteiro mais focado no património natural e arquitetónico, no caso do Levantado do Chão é de facto um roteiro ancorado na obra. O património é importante nesse roteiro, mas não é o essencial. Digamos que em termos de roteiro literário está mais bem construído, digamos assim, do que a Rota do Memorial do Convento, mas também pronto, são territórios muito diferentes. Estes 3 municípios que se juntaram para a Rota do Memorial do Convento têm património arquitetónico muito significativo. Há o Convento de Mafra, não é, que é património mundial. Há uma série de pontos no percurso que era difícil fugir, enquanto que o Levantado do Chão, como também é um romance que de alguma forma está ligado a uma realidade mais recente, e que ainda é possível testemunhar, ouvir testemunhos, acaba por ser mais ligado às pessoas e à realidade que é descrita, à realidade social e política que é descrita no romance do José Saramago. Acho que ainda há muito, na minha opinião, há ainda muito por fazer, nesta área, sobretudo na identificação de zonas, de territórios que podem realmente ser potenciados através da literatura. O exemplo de Óbidos é realmente um excelente exemplo. Aliás, acabou por dar uma marca à cidade. Óbidos já não é só a cidade do chocolate, onde se faz o festival, nem a cidade medieval, mas acrescentou, com a realização destas iniciativas, acrescentou esta componente forte em termos culturais à sua identidade. Em Lisboa há o Festival 5L, que de alguma maneira também quer trazer esta componente da literatura para a disseminação do conhecimento sobre a cidade e para a promoção da própria cidade, porque Lisboa, se de facto tem o afluxo turístico que tem, não está ancorado nestas questões culturais, isto é, as pessoas não vêm propriamente à procura de museus, de monumentos, algumas sim, mas a maioria aparentemente, e pelo que nos dizem os dados, não. Portanto, são tudo áreas, e a literatura que tem muita força, e nós sabemos disso, temos um prémio Nobel, que de facto podem reforçar
reforçar a identidade das cidades, dos territórios e promovê-los de uma forma e com olhares diferentes, não é? Com tantos olhares como os escritores que sobre estes territórios escreveram. Sim. Portanto, também podemos dizer que há vários territórios que se podem, que podemos adicionar um certo valor, não é? Podemos requalificar a partir de um tipo de turismo diferente, não é? Ou seja, a minha pergunta é mais que tipo de territórios é que se podem inserir nesses percursos literários que hoje em dia não estão nos percursos tradicionais dos turistas, não é? Por exemplo, esse roteiro do Memorial do Convento, para além do Convento de Mafra, não é? Por exemplo, que é já um dos monumentos conhecidos pelos roteiros turísticos, que outro tipo de territórios é que podemos adicionar e, portanto, dar a conhecer aos turistas fora dos clássicos. Os circuitos normais. Para responder a essa questão, vou recordar o roteiro literário Levantado do Chão, que deu a conhecer Lavre, que é uma aldeia no concelho de Montemor o Novo, para onde o José Saramago foi viver para escrever este romance. E neste roteiro literário há um percurso, porque o roteiro é composto por vários percursos, é possível fazer num dia uma mistura de vários desses percursos, mas é um roteiro extenso e que está dividido ou subdividido em vários percursos. E o Lavre, que provavelmente as pessoas não conhecem, a maioria das pessoas não conhece, de repente passou a ter algum destaque e alguma promoção através deste roteiro e desta obra do José Saramago. E, por exemplo, na visita ao Lavre, percorrem-se não só os locais que o Saramago percorreu naquela altura, como inclusivamente é ainda possível falar com algumas das pessoas com quem ele se cruzou, com quem ele foi discutindo e conversando sobre a época em que se passa o romance, e, portanto, acabou por dar aqui alguma visibilidade a uma aldeia, tal como outros locais deste roteiro, como por exemplo São Cristóvão, também no concelho de Montemor, que são pequenas aldeias alentejanas por onde o Saramago passou para escrever o romance e que estão, no fundo, fazem parte dos muitos cenários deste romance. Portanto, criar estas narrativas que são leituras suplementares da obra, não é? Que são leituras acrescentadas à obra, acaba por dar um outro valor, digamos assim. Houve um escritor que olhou para aquela zona, para aquele território e escreveu sobre ele. E acho que isso é de facto um bom motor para promover zonas que de facto fogem aos roteiros turísticos mais comuns. Exato, eu acho que acabamos justamente agora por passar por um aspecto extremamente importante, não é? Que o turismo literário nos pode ajudar a iluminar territórios, portanto, até agora desconhecidos de Portugal, e, portanto, sair também das cidades que já estão sobrelotadas de turistas, não é? E de interesse, que não é só literário, mas que também interessa de tipo diferentes, arquitetónicos, etc., não é? Para podermos também iluminar outras áreas de Portugal que ainda não são assim tão conhecidas. Isso também depende muito do tipo de turista que chega a Portugal. Uhum. E o interesse, não é, que esse tipo de turista tem. Para não se calhar agora eu vou passar a palavra ao Fabrício Gastalha. Fabrício, estás aí? Estás a ouvir? Sim, boa tarde a todos. Fabrício, agora ia-te passar a palavra justamente sobre este aspecto, ou seja, o tipo de turista que vem a Portugal. Quem são os turistas que procuram esse tipo de atividade alternativa, não é? Quem é o turista que procura o turismo literário, não é? Qual é o perfil das pessoas que procuram este tipo de turismo e qual é a diferença também com os restantes? Se nos podes explicar. Sim. Vou responder a partir de uma história, ou seja, nós falamos de turistas, portanto falamos de pessoas, de seres humanos, falamos de histórias, de percursos de vida.
Isto é porquê? Porque quando nós falamos de literatura, a literatura é uma matéria viva, uma matéria que é transformadora e pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Então, por exemplo, pode haver uma história de alguém que vem para fazer um período de viagem ou de estudo a Portugal com 24 anos, não sabe nada sobre Fernando Pessoa, cai-lhe nas mãos o livro do Desassossego e, 17 anos depois, está aqui a falar de turismo literário porque tem as mãos no espólio da Pessoa desde então. É a minha história. Ok? E a história da Rita e de outros. Ou seja, pela viagem encontrou-se a literatura portuguesa, pela cidade encontrou-se a literatura, daí surgiu uma transformação. Portanto, acho que isto é um aspecto fundamental. Nós temos que ter em conta, quando falamos de turismo literário, que o grande desafio é o encontro entre uma área que é uma área profissional, que é uma área comercial, que é o turismo, e uma área humanística, digamos, quente, nesse sentido transformador, que é a literatura, e temos que ver como é que este casamento pode acontecer. E felizmente pode acontecer e acontece. Portanto, o turismo literário é um turismo que pode ter a ver com diferentes tipos de histórias de seres humanos, de turistas. Há o turista literário, digamos assim, puro e duro, que viaja por causa da literatura, que vai a Lisboa, ou a Sintra, ou a Tavira, ou a outro sítio de Portugal, ou Óbidos, porque lê livros, porque conhece a literatura portuguesa, porque está inspirado na sua viagem pela literatura. E há o turista designado como comum ou geral, que supostamente até pode não saber nada da literatura portuguesa, nem sequer de Portugal, vem a Lisboa, vai ao Porto e durante a sua viagem encontra a literatura portuguesa. E o turismo literário tem que ser capaz de encontrar estas duas histórias diferentes. Foi o que eu tenho feito, ou seja, eu trabalho há muitos anos no espólio de Fernando Pessoa, na investigação sobre Pessoa, sobre a cultura portuguesa, e tenho um trabalho de investigação, de docência universitária, mas um dia, há cerca de 10 anos, quase por brincadeira, criei um roteiro, um passeio literário sobre Fernando Pessoa, que teve logo muito sucesso, e desde então tenho realizado inúmeros projetos de turismo literário. E tenho conduzido, ou acompanhado, ou formado milhares de pessoas neste período. Isto significa que há, efetivamente, procura deste tipo de turismo. Repito, quer por um turista que é literário, digamos, por sua natureza turística, ou então um turista que encontra literatura durante a sua viagem. E essa literatura torna-se um legado muito importante pela sua viagem em Portugal e gera, frequentemente, uma experiência transformadora, tocante. Portanto, o turista pode ser... depois, há um tipo de turista literário que é o turista, digamos, criativo, que é um escritor, é um poeta, um realizador de películas, é um músico. Isso também é um segmento muito importante. E aqui quero ligar-me ao que estava a dizer a Paula Teixeira, quando falava da dificuldade de encontrarem-se guias ligados à literatura. Este é um ponto fundamental, porque o turista literário, ainda por cima, entre outros motivos, o turista literário é um turista exigente. Normalmente é um turista culto, se conhece a obra do autor, está à espera de uma experiência especial, realmente de saber algo mais. Então é completamente diferente para um turista literário. Agora imaginemos um passeio literário. É completamente diferente fazer um passeio literário com um guia que vem completamente de outra área e simplesmente passou os últimos 2 meses a formar-se sobre um autor, sobre uma obra, e está a dar um produto, um passeio, do que fazer um passeio com um escritor vivo, com um investigador, com alguém que tem as mãos na obra do autor e passou os últimos 20 anos, ou 50 anos, ou 10 anos a trabalhar nessa obra. A minha experiência, eu tenho realizado centenas de passeios literários, é que a mais-valia do passeio, não por falar por mim, mas falando no geral,
a mais-valia do passeio é muitas vezes a pessoa que conduz o passeio, porque consegue dar essa mais-valia de experiência direta. O turista literário é um turista que tem a expectativa e que tem um sentido crítico bastante alto, bastante forte. Depois há um tipo de turista que na verdade são grupos, às vezes associados a associações, ou a escolas, ou a faculdades, e portanto tem uma vertente mais educativa. Há inúmeras escolas, universidades, entidades de formação, associações culturais pelo mundo que querem um produto turístico literário por razões educativas, formativas. Portanto, esse é um público muito importante. Há bloggers, há jornalistas. Portanto, o público é variado. Por isso é que eu digo, agora estou contente de haver aqui também o Daniel Pinto, com o qual estamos a realizar a segunda edição da formação em turismo literário do Turismo de Portugal. E o que eu digo sempre aos meus alunos é que no turismo literário tem que se cultivar competências transversais. Uma delas, já o disse, é um conhecimento profundo da matéria que estamos a tratar. Mas há depois outras competências. Tem que haver uma capacidade comunicativa muito flexível, porque nós no mesmo grupo de turistas podemos ter um professor que é um grande leitor de Saramago e uma pessoa completamente leiga, e temos que conseguir comunicar com ambos. Sim, portanto, temos esses dois tipos de turista, não é? Que procura, ou não procura, não é? O turista que esbarra de alguma forma no turismo literário, portanto, temos de ser capazes também de captar a atenção desse tipo de turista, assim, mais extemporâneo, não é? E acho que também há toda uma série de iniciativas com os roteiros literários, mas não só, não é? Estou a pensar, por exemplo, nos hotéis literários e, portanto, hotéis à volta de figuras da literatura, como é o Lisboa, como se chama? Por isso, ajuda-me. O Pessoa Lisboa Pessoa Hotel, que é um hotel com que eu colaboro, em que eu faço uma consultoria literária, e é um projeto, entre outros, não é o único, há vários hotéis literários. Já agora, para quem quiser investigar mais a nível, digamos, teórico-prático, através de livros, há o grupo Lit and Tour, coordenado pela Sílvia Quinteiro, que realizou há pouco tempo um livro sobre hotéis literários. Ora, hotéis literários, restauração temática, isto tudo também é uma vertente muito, muito interessante. Por exemplo, o projeto do Lisboa Pessoa Hotel... Sim, Rita, desculpa. É também a criação de um produto, ou seja, é também a criação de um projeto para as pessoas conhecerem esse tipo de turismo. Portanto, responde a uma exigência, mas também ao mesmo tempo cria a exigência, não é? Exatamente, exatamente. Nós temos muita literatura, é o que a Paula acaba de dizer, temos muita matéria, temos que aproximá-la às pessoas. Aqui, a meu ver, tem que haver uma aliança entre o mundo da literatura / investigação académica e o mundo do turismo. São dois mundos que, por vezes, olham com desconfiança um ao outro. Tem que se aliar nisto. Exato, e também para isso, não é? Acho que agora, se calhar, podemos começar a falar ao Daniel Pinto sobre este assunto. Agradeço sobre isso por já ter introduzido este assunto. Daniel, estás a ouvir? Sim, estou a ouvir, sim. Então, passamos também para o lado educacional, que o Fabrício já despertou a nossa atenção à volta disto, não é? Como é que nasce a exigência de um curso de pós-graduação em turismo literário? Como se formam esses novos profissionais deste setor e qual é a oferta formativa da Escola de Hotelaria e Turismo de Oeste? Sim. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ver e a ouvir em boas condições. Eu começo por cumprimentar todos os participantes nesta sessão, agradecer muito o convite da Associação Fórum Turismo para participar aqui nesta sessão. É um gosto enorme, um prazer estar a partilhar aqui este tempo com o Fabrício, com a Rita, com a Paula e com todos os participantes naturalmente, e certeza absoluta que estamos hoje a aprender um pouco mais e a desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento à volta deste produto turístico que é o turismo literário. Como é que tudo nasceu? Nasceu porque o Turismo de Portugal está a desenvolver o plano de ação para o turismo literário. Esse plano de ação
de âmbito nacional tem um conjunto de orientações, de linhas estratégicas e, portanto, os nossos colegas do Turismo de Portugal lançaram o desafio a uma escola de hotelaria e turismo para desenvolver um dos eixos desse plano de ação para o turismo literário, que é o eixo da partilha de conhecimento, da formação e do desenvolvimento do conhecimento. Nós recebemos essa proposta através dos nossos colegas, da Direção de Formação do Turismo de Portugal, da Direção de Apoio à Venda, dos nossos colegas que também estão a trabalhar afincadamente para desenvolver a nível nacional todo este produto turístico, turismo literário, e assim foi. Criámos um grupo de trabalho que reuniu vários especialistas de diversas organizações, das fundações, das casas de escritores, da Casa Essa de Queiroz, da Fundação Saramago, da Direção-Geral do Livro, do próprio Turismo de Portugal, enfim, um conjunto de entidades que se reuniram e pensaram um bocadinho este curso e o desenvolvimento de conteúdos. O curso foi, entretanto, constituído e, no fundo, o curso está a dar, então, esta resposta a este programa de ação, que tem uma visão, que tem um enquadramento e que assenta grosso modo, num conjunto de 4 ideias fundamentais, que são a sustentabilidade cultural, económica, social, a coesão territorial, por isso o programa ser nacional e ser desenvolvido em locais muitas vezes insólitos, não é? Para o turismo. Há pouco falámos de Lavre, podemos falar também de Galveias que é a base e o nome do romance de José Luís Peixoto, recebe turistas literários, são apenas alguns exemplos, mas podemos ir à cidade do Porto e dizer que a livraria Lelo, recentemente, foi uma notícia, eu achei interessante, adquiriu por €500.000, 500 mil euros, as cartas de amor do cantor e prémio Nobel da Literatura, Bob Dylan, não é? É fantástico. Portanto, como é que a uma escala macro de pop stars, digamos assim, estamos a falar de literatura, mas também podemos ir à nossa escala mais local, nacional e regional também, e depois irmos ao microcosmos de uma aldeia ou de uma vila que foi a base de uma obra, de um livro, de uma peça de teatro, por exemplo, também pode ser, portanto, e aí estimula muito, ajuda a estimular muito o fenómeno do turismo literário. Mas eu estava a dizer então que há portanto, um programa de ação. Esse programa de ação assenta nestas dimensões da coesão, da sustentabilidade, também da inovação, da diminuição da sazonalidade, que é importante dizer que o turismo literário é também um produto turístico de nicho de mercado que ajuda a combater aquela que é sempre uma dificuldade do setor do turismo, que é a sazonalidade. Portanto, queremos ter turismo todo o ano e, portanto, há este referencial estratégico para Portugal através deste nicho de mercado. Valorizar e qualificar a oferta turística é também muito importante, um pouco por todo o país, várias entidades, câmaras municipais, associações de municípios, portanto, comunidades intermunicipais, hotéis, portanto, setor público, setor privado, estamos todos de mãos dadas para valorização e a qualificação da nossa oferta. O próprio Turismo de Portugal, o Turismo de Portugal tem um programa, ou tem diversos programas, aliás, que podem ser aproveitados para a valorização dos empreendimentos, para a qualificação da oferta. Isso tem acontecido. Um bom exemplo é o programa Valorizar, que tem estado a permitir o investimento, o enquadramento ao nível do financiamento e do desenvolvimento para um conjunto de projetos, isso é fundamental, mas a criação do curso, portanto, está naquela ideia de que é importante capacitar, formar, especializar os profissionais do turismo, as pessoas que já estão a trabalhar nesta área e que têm também o amor à literatura, o amor ao livro, o amor à história, o amor a este imaginário turístico que é sempre a literatura. Aliás, eu diria até que todo o turismo é literário, porque todo o turismo e toda a expectativa turística assenta num projeto imaginário, não é? Nós pensamos a viagem antes, começamos a desenhar no nosso imaginário aquilo que vai acontecer e criamos a nossa história, a nossa narrativa. E isso é muito aquilo que é a base do turismo literário, ainda que o Fabrício tenha dito e tenha aqui explicado muito bem quais são também as diversas facetas que este turista literário pode assumir.
Aqui também é importante realçar a importância da criação de redes colaborativas. Portanto, este curso de turismo literário que a escola desenvolve é também uma forma de nós estimularmos muito a criação de redes e a aproximação das pessoas e a partilha de conhecimento, porque acreditamos que através da formação as pessoas aproximam-se, seja um projeto de educação e de formação presencial, seja online, mas há aqui uma partilha de conhecimento transversal e há aqui uma aproximação também ao território e aos territórios, porque depois temos alunos, uma vez que este curso tem uma componente online, be-learning também, não é? Há aqui uma aproximação a todo o território nacional e um aprofundamento de cada especificidade das regiões de Portugal. Portanto, a ideia é valorizar economicamente o património literário português e aprofundar esta riqueza natural, histórica, cultural, associando os escritores e as obras literárias de referência ao território. Portanto, só em linhas muito gerais, este plano de ação para o turismo literário assenta na criação de rotas literárias, na valorização dos lugares dos livros, na valorização também e criação e promoção, divulgação dos festivais e eventos literários, como é o Fólio, e por isso a nossa escola, que está situada fisicamente em Caldas da Rainha e Óbidos, foi a escola que foi selecionada pelo Turismo de Portugal e, portanto, posicionada para que este curso pudesse avançar a primeira edição o ano passado. Neste momento está a decorrer a segunda edição do curso de Turismo Literário. Tem sido uma experiência muito rica, com muito sucesso para nós, e esta nossa ligação ao Fólio, ao Festival Literário Internacional de Óbidos, tem sido fantástica. Também a questão portanto, aquela dimensão, aquele nível dos cafés e hotéis literários é também muito importante valorizar e desenvolver e estimular que aconteçam, também as casas de escritores, e portanto estamos aqui a dizer que entre câmaras municipais, museus, fundações, associações e empresas é fundamental desenvolver estes equipamentos, esta oferta, estas infraestruturas. Relativamente ao curso propriamente dito, e não querendo ser muito maçadador, mas só gostaria muito de dizer que este curso é um curso que tem uma duração total de 3 meses, são 70 horas de formação. É um curso que está organizado em torno de 8 módulos. Uma novidade para este ano é o módulo da literatura e gastronomia. Já agora, a nossa Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste integra a Rede Nacional de Escolas, as 12 escolas do turismo de Portugal, escolas que existem há 64 anos. A nossa escola existe há 16 anos, nós celebramos o nosso 16º aniversário há 10 dias atrás, no dia 14 de novembro, e portanto estas escolas, esta rede de escolas, tem um património riquíssimo a trabalhar muito na área da hotelaria, na área da gastronomia, na área de comidas e bebidas e pastelaria e cozinha e restaurante-bar e gestão hoteleira. Portanto, aqui umas dimensões fundamentais. Claro que também cada vez mais na área do turismo. Nos últimos anos as escolas também desenvolveram projetos de educação e de formação para a área do turismo, turismo cultural e patrimonial, turismo de natureza, gestão de turismo, turismo de saúde e bem-estar, turismo desportivo, turismo literário. Portanto, cada vez mais existem estes projetos que são importantes e este projeto de turismo literário é um bom exemplo disso mesmo. Portanto, estes 8 módulos estão organizados à volta daquilo que é a literatura portuguesa, a oferta turística literária em Portugal, a literatura de viagens, o turismo literário e cinematográfico, o storytelling em turismo literário, o marketing em turismo literário que é tão importante e que tem que ser verdadeiro, como nós temos vindo a dizer, que todos os operadores devem, obviamente, apostar muito numa lógica de promoção, comunicação e storytelling e marketing numa base de verdade, e também uma dimensão que este curso tem de produção, gestão e comunicação de eventos literários e de produtos e serviços de turismo literário. Então são estes os módulos, os temas principais,
E há também então esta novidade de desenvolvermos para este ano um módulo de literatura e gastronomia, e que vai desenvolver os temas à volta. São 3 temas fundamentais que estamos a desenhar. Há um primeiro tema ligado ao pão e ao vinho, o pão e o vinho na literatura. Depois há uma área também que nós podemos designar à mesa com a literatura, ou seja, os hábitos culinários, os hábitos gastronómicos, toda a questão ligada com o protocolo, com o saber-estar, e que a literatura tão bem retrata, a literatura e o cinema, as tradições gastronómicas, as emendas literárias, no fundo esta enorme oportunidade que há do setor da hotelaria, da restauração, os hotéis, desenvolverem emendas literárias, eventos literários à volta dos escritores, e nós queremos trabalhar alguns dos principais escritores de Portugal e apresentar aqui algumas sugestões e propostas de emendas literárias, e depois também uma ligação ao nosso território, ao Oeste e ao Bordal Pinheiro, e a sua influência na gastronomia. Sabem que aqui na região Oeste, há uns anos atrás, houve um clube gastronómico, mas também uma tertúlia literária de análise e de sátira social e política, que eram os Macavencos, e pessoas como Bordal Pinheiro, Francisco Grandela, Bolhão Pato e outros integravam este clube, e portanto temos vindo a desenvolver algum trabalho de investigação a este nível, e portanto parece-nos também interessante que os projetos de educação e de formação tenham uma ligação ao território, e neste caso Bordal Pinheiro sendo uma figura maior da região oeste de Caldas da Rainha, e dada também a existência deste clube literário e gastronómico, os Macavencos, vamos abordar este tema e as suas ligações e a sua influência à gastronomia. Este curso... No Fólio tivemos exemplos de jantares literários, ou seja, não só o turismo, a literatura, não é? Mas também juntamos a parte da gastronomia, que isso já era interessante, o turismo e literatura, adicionando também a parte da gastronomia, chamamos ainda mais a atenção das pessoas que estão sempre interessadas Sim, é verdade. No nosso caso, nós temos vindo a participar sempre no Fólio, não é? No Festival Literário, e também no Festival Literário de Latitudes, e curiosamente, na última edição do Latitudes, a escola participou organizando um jantar literário à volta da obra de José Saramago, Viagem a Portugal, e jantar esse que foi inspirado na passagem de José Saramago pela região oeste, por Óbidos, Caldas da Rainha, Peniche, Alcobaça, e portanto toda esta região que é tão rica e que os escritores visitaram, e portanto que nós queremos também cada vez mais valorizar. Exato. E eu já agora aproveito também para chamar a atenção do público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos totalmente abertos para receber as perguntas. Eu sei que há várias pessoas do público que trabalham também com turismo e que já devem ter esbarrado nessas exigências, não é, do turismo literário. Portanto, se houver alguém que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer através do chat, tá bem? Temos ainda alguns minutos para perguntas. Vamos ver se há alguém que quer dizer alguma coisa. E então, por enquanto, não há perguntas por parte do público. Então, vamos continuar com a nossa conversa. Também há uma pergunta que gostaria de fazer, uma pergunta aberta aos três oradores, se alguém quiser responder, não é? Que é, como é que, talvez o Fabrício, que já desenhou esses roteiros literários, não é? Como é que um livro, como é que um romance pode transformar num guia turístico, num roteiro cultural, não é? Como é que se passa do romance para o roteiro cultural? E também a Paula já respondeu um bocadinho nesse sentido, não é? Dizendo que geralmente é mais focado na biografia dos autores do que na obra. Mas a parte mais interessante também acho que é mesmo transformar um livro num roteiro turístico. Isso é possível? O que é que temos que fazer para que isso aconteça? Bom, em primeiro lugar, temos que conhecer bem o livro e o autor.
volto a este ponto fundamental, que é, digamos, sempre o que eu tento marcar. Ora, existem livros que efetivamente são mais fáceis de se, digamos, transformar em roteiros. Faço um exemplo, e agora para não falar sempre de Fernando Pessoa, por exemplo, Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ou então A História do Cerco de Lisboa. São livros que, baseados nos quais eu já produzi vários roteiros literários. Aliás, até diferentes roteiros para um mesmo livro se podem construir. Portanto, diria que, no que respeita ao livro e ao autor, tal como a Paula estava a dizer, o mais importante é identificar sítios que sejam significativos para o livro e para a biografia do autor. Melhor ainda se nós conseguimos cruzar estas duas dimensões. Melhor ainda se nós conseguimos cruzar o livro, a biografia e a cidade, a história da cidade. Melhor ainda se nós conseguimos cruzar o livro, a biografia, a cidade e qualquer outra coisa. Por exemplo, um evento que tenha acontecido que aparentemente não tem nada a ver, mas que depois, surpreendentemente, nós podemos ligar. Temos, no turismo, é uma matéria em que temos que saber tocar vários pianos. Temos que conseguir, com competência, abrir perspectivas às pessoas. E é só assim que nós conseguimos também fazer uma operação que é muito importante, e o Daniel, também a Paula, indiretamente já estavam a mencioná-los, ou seja, o turismo é feito de várias profissionalidades, várias profissões, várias competências, e temos que ser todos uns aliados dos outros. Portanto, se eu estou a transitar por um sítio em que o livro, o autor dialogam com o património, e esse património, de alguma forma, tem também uma ligação ao património gastronómico da área, eu tenho que saber fazer a ligação. Portanto, e assim valorizo também quem está a investir na gastronomia. Não estou só fechado na minha literatura, porque só quero ser identificado como poeta, o investigador, etc. Mas diria que o fundamental é o que a Paula disse: a obra, a biografia e a cidade. Portanto, os ingredientes fundamentais são, obviamente, esses. Depois há questões técnicas que agora não temos tempo para abordar. Quanto deve durar um passeio, como estruturá-lo. Enfim, uma coisa bastante simples. Em Lisboa, por exemplo, se nós estruturarmos um passeio lindíssimo, mas que é tudo a subir, as pessoas estão cansadas depois de 20 minutos e terão uma má experiência connosco. Portanto, lá está. Há competências transversais. Claro. Têm que ser desenvolvidas. E Paula, mais uma pergunta também nessa direção, porque até agora temos falado principalmente de autores mortos, não é? Portanto, Eça de Queiroz, o José Saramago, Fernando Pessoa, mas também é verdade que Lisboa tem muita ligação com a literatura hoje em dia, não é? E, portanto, estava a pensar, por exemplo, na Tulinda Gerção, no Mário de Carvalho, né, que já falamos também no Mário de Carvalho, o Richard Zimmler, a Lídia Jorge. Portanto, são muitos autores que tornam Lisboa uma cidade literária. Não sei se já houve a ideia de criar passeios literários com os próprios autores, encontros com os próprios autores, e funcionou essa ideia? Sim, funcionou muito bem, porque para além do olhar diferente sobre a cidade, tínhamos também a presença do próprio autor. Tivemos um passeio com o Richard Zimmler e tivemos também com... não, agora esqueci-me do nome, do biógrafo do José Saramago, e esqueci-me agora do nome dele, o Miguel Real. Sim. Que guiou um passeio em torno do Saramago, a propósito também
de obras, de coisas que ele próprio tinha escrito e que correu muito bem exatamente por isso, por haver essa participação também de uma pessoa que os participantes reconhecem e querem ouvir a sua perspectiva, e sobretudo querem ouvir, querem ouvir como é que a história se escreveu e porque é que aquele pormenor ou aquela zona foi incluída. Isso acontecia, por exemplo, no passeio com o Richard Zimmler, que foi dedicado ao último cabalista de Lisboa. Portanto, quando há essa participação, as pessoas aderem muito, porque no fundo é terem o escritor, não é? Para além de terem o livro como ponto de encontro, entre elas e o escritor, nestes casos tem o próprio escritor ali à frente, e tem muitas curiosidades sobre o processo de escrita, e sobre a maneira como o escritor incluiu a cidade e partes da cidade e partes da história da cidade em determinada obra. Era uma coisa que gostávamos muito de continuar a fazer, mas nem todos os autores estão disponíveis. Por exemplo, quisemos muito fazer com o Bruno Vieira Amaral, pronto, aqui não é um autor vivo, mas queríamos fazer um percurso com ele dedicado ao José Cardoso Pires e não foi possível, e temos feito essa experiência, digamos assim, de olhar para a cidade através da escrita e dos autores na agenda cultural, em que tivemos durante um ano uma série de artigos escritos pelos próprios autores, na maioria dos casos, em que, ou em torno de uma obra, ou em torno do conjunto da sua obra, se construíam roteiros comentados pelo próprio autor. O passo seguinte seria ou convidar os respectivos autores a desenvolvê-lo no território, ou termos aqui uma formação para os nossos técnicos desenvolverem esses roteiros. Mas neste caso em concreto destes artigos, há de facto um olhar muito pessoal que é muito difícil de um técnico, um guia, transpor numa visita. Portanto, é sempre uma mais-valia se tivermos os autores a guiar, sim. Isso é de certeza uma mais-valia importante. Eu lembro dessa iniciativa da Agenda Cultural, se não estou enganada, foi em 2020. Assim, foi antes da pandemia, acho eu, sim. Era para ter sido também em colaboração com a primeira edição do 5L. Depois o Lisboa 5L acabou por não acontecer, como infelizmente muitas das outras iniciativas culturais, não é, desse ano, como bem sabemos. Mas era uma iniciativa, assim, que ainda contou com a participação do Zambujal, acho que foi... Sim, tivemos a Teolinda Gerção, precisamente, a Lídia Jorge também, o Mário de Carvalho, e lado vivo, não é? Da literatura de Portugal, não é? Portanto, o lado contemporâneo, pronto. E temos também aqui uma pessoa que está a perguntar, o Roberto Parésio, que está a perguntar porque que não se pensa também em caminhos literários menos percorridos, porque é verdade que estamos sempre a falar dos mesmos, não é? De Pessoa, de Saramago, mas também o Roberto está aqui a perguntar porque que não pensamos em António Tabucchi, que aliás tem um livro maravilhoso em português, não é? O Requiem, que é justamente um passeio pelas ruas de Lisboa, ou Cesário Verde, pronto, também autores que geralmente não são conhecidos, também porque é verdade, um dos aspectos que o Fabrício sublinhou, eu acho que é extremamente importante, é que através deste tipo de turismo nós podemos também dar a conhecer uma inteira cultura. Uhum. Parcelas, mas podemos também estimular o interesse para aspectos assim menos conhecidos, não é? E então fica aqui também a sugestão e a pergunta do Roberto Parésio sobre quais são os autores, não é? Porque nós pensamos também em autores menos conhecidos. Nós estamos a preparar agora, para aplicar no próximo ano, um roteiro dedicado à Natália Correia, que em setembro de 2023, portanto, celebra o centenário do nascimento, e estamos a preparar uma série de iniciativas, e uma delas é de facto este roteiro. E gostaríamos de fazer até muitas coisas com esse roteiro, não só visitas no terreno,
como gostaríamos também de fazer uma espécie de uma reportagem, vá lá, vou-lhe chamar um podcast, mas é um podcast do único episódio em torno do tema, mas pronto, estamos numa fase ainda muito inicial em que estamos todos a olhar para a obra da Natália Correia e tentar perceber como é que podemos construir esse percurso. E lá está a Natália Correia, por exemplo, também está muito ligada a um hotel, Britânia, e o Britânia será também um dos nossos parceiros ou queremos que seja um dos nossos parceiros neste projeto, e de facto há muita coisa para explorar, não só a literatura, mas a biografia, enfim, estamos a começar. Ok, muito Rita, bem. posso intervir também relativamente a esta questão? Acho que aqui portanto, a pergunta do Roberto é muito oportuna. E a Paula dá uma parte fundamental da resposta, ou seja, já está a haver uma produção nesse sentido. Não estamos a trabalhar só Pessoa e Saramago, evidentemente são os mais visíveis. Então aí, quais serão as estratégias para valorizar autores menos conhecidos? Enfim, abre-se um capítulo enorme, mas eu acho que uma resposta é esta. Mais uma vez, o turismo tem que se aliar ao campo das edições, por exemplo. Uma iniciativa que eu promovi no Lisboa Pessoa Hotel, por exemplo, foi o apoio de traduções de Pessoa para inglês. E o hotel entrou dentro da produção de livros. Portanto, o turismo e as edições aliados, lá está. Este é todo um campo que vive de alianças, que vive de redes, como disse o Daniel, que vive de encontro, como disse a Paula. Portanto, as traduções são um elemento fundamental. Então aqui vamos buscar outro aliado ainda, que são os centros de investigação lá fora, os centros de tradução lá fora, no estrangeiro, as universidades no estrangeiro que trabalham língua e literatura e cultura portuguesa. Vamos tentar ter parcerias com eles. Vamos tentar valorizar a cultura portuguesa lá fora, para que depois as pessoas que leem Natália Correia, ou Sofia de Mello Briner Anderson, ou outro autor, venham a Portugal para respirar mais os livros através das cidades, das paisagens, do mar, etc. Portanto, há também que se fazer um trabalho, que está a ser feito, e cada vez mais, a meu ver, é para se fazer, de ligação com os centros de investigação e de tradução no estrangeiro. E o investimento na tradução de obras portuguesas, não só de Pessoa e de Saramago, lá fora, e a valorização destas traduções, que não fiquem só sempre num nicho, mas que possam chegar a um público cada vez mais vasto. Sim. Então, eu, entretanto, estou a ver se há mais perguntas do público, também porque já estamos a aproximar-nos à hora de fechar este painel. Quero deixar mais uma oportunidade, no caso de alguém querer inserir assim na última da hora com alguma pergunta, ou se algum moderador queira adicionar mais alguma coisa a esta pergunta. Eu gostava só de dar aqui uma nota muito rápida, se me permitem, agradecer aqui estas sugestões que estão aqui no bate-papo, aqui no chat, e esta ideia de nós não ficarmos só pelos escritores mais consagrados, os escritores, as grandes obras muito conhecidas, que obviamente que nos apontam diversos caminhos e muitas pistas para a construção de produtos e serviços literários e rotas e circuitos e passeios e itinerários literários, obviamente, mas há um conjunto de outros escritores, como estão aqui a dizer, Cesário Verde, António Tabucchi, não é? Tudo isto é fundamental. Estou a lembrar-me de outros também, por exemplo, aqui bem próximo de nós, cuja casa onde ele nasceu está a ser recuperada no âmbito de uma intervenção que a Câmara Municipal de Rio Maior está a fazer, que é o Rui Belo, o poeta Rui Belo, e, por exemplo, o poeta Rui Belo tem um livro que aborda muito todo o amor de Pedro e Inês, não é? Pedro e Inês e Alcobaça, que está aqui tão próximo, Alcobaça e em todo o mosteiro de Alcobaça, e portanto, aqui nesta região de Portugal, e tendo como base um escritor, que é o Rui Belo, e a obra dele, pode eventualmente ser criado um percurso turístico, um itinerário, tendo como base
toda esta ideia de turismo cultural, obviamente, e como o Fabrício estava a dizer, tem que se conhecer bem a obra, tem que ser alguém que conhece a obra, que leu a obra, que explorou tudo ao mais ínfimo pormenor, para depois poder desenhar, fazer o desenho do circuito e chegar a uma boa proposta para aquilo que será o mercado, o cliente final, ou uma agência de viagens, ou o operador turístico. Mas é uma boa ideia, portanto, explorarmos outros autores, outras obras e localmente criarmos produtos e serviços. Estou a lembrar-me também de um outro escritor que agora não me estou a recordar o nome, um poeta lá mais acima, próximo de Bragança, que também é possível, eu sei. Tivemos um aluno aqui na nossa escola, na área da pastelaria, curiosamente, ele tem sido chefe de pastelaria no Hotel de 5 Estrelas no norte de Portugal e também está a criar os seus produtos lá no hotel, ligados à pastelaria. Aliás, aproveito para dizer, olha, aproveito agora, lembrei-me disto de repente, muito rapidamente também, a nossa escola está a promover um evento que se chama Pastelaria Literária. Portanto, como sabem, Óbidos é a terra também além do fólio, e porque cidade da Unesco desde 2015 e toda esta estratégia assente na literatura, mas há 20 anos atrás, Óbidos também tomou uma decisão de criação de um evento gastronómico que é o Festival do Chocolate. E foi por isso também que a nossa escola desenvolveu este caminho ao longo dos últimos anos na área da pastelaria, formação muito também para esta área, também outras áreas naturalmente, e estamos em Óbidos com este curso de pastelaria e os alunos, uma ideia que é dos alunos, curiosamente, não é uma ideia minha, não é uma ideia da direção da escola, não, é uma ideia dos alunos de criarem um evento para este ano, vai ser em janeiro, no dia 12 de janeiro, estamos a convidar todos os alunos de escolas de turismo e de hotelaria a apresentarem as suas propostas de pastelaria literária. Lá está, é mais uma forma de valorização das obras, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que, pronto, em síntese, acho que podemos e devemos olhar para outros autores menos conhecidos. Pronto, então vamos encerrar este painel. Eu também agradeço todas as intervenções aqui, temos várias sugestões de autores e outras também entidades que trabalham com turismo e literatura. E também quero encerrar com essa ideia de colaboração, não é? Eu acho que este painel sublinhou muito a importância da colaboração entre várias entidades e várias estruturas para que o turismo literário se torne uma realidade ainda mais rica, não é? E, portanto, não só as câmaras municipais, mas também a indústria editorial, não é? Como as traduções, também dar a conhecer Portugal fora de Portugal, para que se possam trazer também os turistas de fora para um tipo de turismo diferente, não é? Dar a conhecer a cultura. A parte da educação também é extremamente fundamental nesta área que está a nascer agora e, portanto, conseguimos também dar uma educação diferente aos profissionais que se vão formando na área do turismo, justamente focado no turismo literário, não é? E também acho que percebemos a importância do turismo literário para iluminar, para valorizar o território português que neste momento não faz parte dos roteiros turísticos. Esse também é outro aspecto fundamental, não é? Desse tipo de ação turística, conseguirmos requalificar alguns territórios também do interior, ou territórios que por enquanto estão desconhecidos aos turistas através do turismo literário. E, portanto, dar também a conhecer a cultura portuguesa em todas as suas facetas, não é? A gastronómica, como também sugeriu o Daniel Pinto, que acho que é enogastronómica, é também uma das mais interessantes. E, portanto, se não houver mais perguntas e se não houver mais intervenções... Eu só quero referir uma coisa, desculpe estar a interromper, Rita, mas só para dizer que eu coloquei aqui no bate-papo o meu contacto direto, o meu e-mail direto, para todas as pessoas interessadas que possam querer interagir com a escola, em alguma dimensão deste curso de turismo literário ou outros aspectos. Portanto, deixo aqui o meu e-mail direto, daniel.pinto@turismodeportugal.pt, para as pessoas interessadas, está bem? Ok, obrigada então, Daniel. Quem quiser pode tomar nota, mas também no site da escola eu vi que há toda a informação também. Sim, claro que sim. Contatos e tudo. Então, vamos dar essa sessão por encerrada, pode ser. Eu quero agradecer mais uma vez à Associação Fórum Turismo para esta oportunidade de estar aqui com vocês hoje e portanto, até a próxima oportunidade.
E obrigada aos nossos oradores, ao Daniel, ao Fabrício e à Paula por terem enriquecido esta conversa de uma forma extremamente interessante. Muito Obrigada obrigado, sim. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado. Obrigado a todos. Adeus, boa Boa noite. continuação. Adeus, boa tarde a todos.